Olá, esse é o canal Universo Neuro e eu estou fazendo o terceiro vídeo sobre o tema hérnia de disco. Eu resolvi dividir os vídeos para eles não ficarem cansativos. É um assunto um pouco complexo e fica melhor de entender o assunto aos poucos. Aproveite agora e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que forem publicados, para você não perder nenhum conteúdo importante. Então eu falei sobre a fisiologia do disco, um pouquinho da anatomia, falei sobre a dor discogênica, que ela é ainda mais frequente que a dor da hérnia de disco, e hoje nós vamos finalmente abordar o assunto da hérnia de disco. Bem, o motivo que eu deixei para o final, além de entender toda a questão de como funciona o disco, é que a hérnia de disco, embora seja a doença mais famosa da coluna, mais conhecida, ela também é menos frequente. Então, só para vocês terem uma ideia, é difícil estimar, mas parece que a hérnia de disco é menos de 1% de todas as lombalgias. Ela é famosa porque ela foi a primeira a ser descoberta e tratada. E o que é hérnia? Tem gente que confunde, porque já ouviram falar no termo hérnia inguinal ou hérnia umbilical, que são hérnias que dão na barriga. E o que tem a hérnia de disco a ver com a hérnia da barriga? Então precisamos entender o que é o conceito de hérnia. Então, segundo o dicionário, a hérnia é quando uma parte de um órgão ela passa por um orifício natural ou criado e sai da condição que ela estava, ou seja, do espaço que ela estava anteriormente. Então, a hérnia de disco nada mais é do que o núcleo do disco que sai da posição de dentro do disco quando o seu anel é rompido e esse núcleo passa para o canal da coluna. Tá? Então, na verdade, é um pedaço do núcleo pulposo, que nós já falamos o que é no outro vídeo, que entra dentro do canal da coluna. Bem, você já deve ter uma ideia que quando isso acontece não é uma coisa muito boa, né? Você ter um pedaço do disco dentro do canal da coluna. Vamos explicar o que é o canal da coluna. Né? Todas as vértebras têm um furo grande no meio. E como as vértebras estão empilhadas umas sobre as outras, esse furo vira um túnel. E o que nós temos dentro do túnel? Nós temos o sistema nervoso. Em grande parte do canal da coluna, nós temos a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso. Existem muitos neurônios nessa medula e existem fibras, tanto subindo para o cérebro, que são fibras sensitivas, como fibras descendo, que são as fibras motoras que fazem mexer todo o corpo, todos os músculos. Né? Então o canal da coluna é principalmente ocupado pela medula. Só que a medula acaba mais ou menos entre a primeira e a segunda vértebra lombar, L1 e L2. Abaixo desse nível não temos mais medula. Nós temos só as raízes nervosas. Então, as raízes nervosas, elas saem da medula espinhal por dois orifícios da vértebra, entre as vértebras, na verdade, né, que são os forames intervertebrais. Tá? As raízes nervosas nós podemos entender como nervos brutos. São nervos que vão se misturar e formar os nervos que vão para as pernas, que vão para os braços. Né? Então, dentro da coluna, nós temos ainda essas raízes nervosas. E o que acontece? Na hérnia lombar, quando esse fragmento ele sai do disco e vai para o canal, ele pode encostar numa dessas raízes. Tá? Aí existem dois fenômenos, um compressivo e o fenômeno irritativo. O irritativo, segundo trabalhos, é mais importante ainda que o compressivo. Então, nós vimos em outros vídeos que o pH do núcleo pulposo ele é ácido e dentro tem uma série de fatores inflamatórios. Então, esses fatores inflamatórios, o pH ácido, em contato com as raízes nervosas, causam uma inflamação. Né? Então, nós vamos ter um quadro de radioculite, ou seja, uma raiz, que é o nervo bruto, ela fica inflamada. E como que é o quadro clínico da hérnia de disco? É uma dor intensa, lombar, que se irradia para a perna. Né? Agora, essa irradiação, ela segue um trajeto radicular. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos mapear o corpo humano, em termos de sensibilidade, conforme as raízes que inervam. E desta forma, um neurologista ou um especialista,
pode observar o paciente e saber exatamente em que local está essa hérnia, porque vai acometer uma faixa específica do corpo, né, de sensibilidade, tanto em questão de dor, como às vezes em falta de sensibilidade. Então, o primeiro fenômeno é sensitivo da hérnia, o primeiro sintoma. É dor intensa, irradia para a perna, e nós podemos também ter uma falta de sensibilidade, tá, dessa faixa acometida. Outro fenômeno que pode acontecer o sintoma é um déficit motor. Como inflamou a raiz e a raiz é tão sensitiva como motora, em alguns casos a pessoa não consegue mexer a musculatura da perna ou do pé. Outro sintoma mais grave ainda é quando o paciente perde a capacidade de controlar a urina e as fezes, perde o controle sobre a bexiga, fica com uma incontinência urinária ou não consegue evacuar. Então esse seria o sintoma mais grave de todos. E como que esse disco se rompe? Nós vimos no vídeo anterior que existe a possibilidade de nós rompermos camadas do anel do disco, né? Agora imagine que todas as camadas se rompam ao mesmo tempo. Aí permite que o conteúdo extravase. É isso que acontece na hérnia de disco. E o disco pode ser rompido cronicamente. Então imagine a situação que eu falei no vídeo anterior, da dor discogênica, né, que algumas camadas já foram rompidas. Se esse processo continuar e todas as camadas se romperem, é possível que ocorra a herniação do material do disco, né? E uma outra forma é uma forma aguda, que acontece de repente. A pessoa faz um movimento abrupto ou pega um peso e o disco rompe inteiro na mesma hora, tá? E qual que é a pior posição para isso acontecer? O que você pode fazer de pior para o seu disco se romper? É pegar um peso pesado do chão, fletindo o tronco para frente. Então, muito cuidado, se for pegar uma caixa pesada, ou uma televisão daquelas antigas, ou uma mala. Nesse movimento você pode romper o disco de uma vez e causar hérnia. E como nós tratamos a hérnia de disco? Bem, já coloquei anteriormente o conceito de escada, onde a gente parte do degrau mais baixo, com o tratamento mais simples, e se não é efetivo, nós avançamos um degrau de cada vez para tratamentos mais complexos. O primeiro degrau é sempre de medicações. Nós temos os analgésicos, os anti-inflamatórios e os opioides, que são aquelas medicações parentes da morfina. O repouso, nesses casos, também é muito importante. E às vezes nós podemos fazer fisioterapia com exercícios de alongamento. Se isso não é suficiente, o médico pode propor uma infiltração da coluna. O que ele faz? Ele vai injetar no local onde está a hérnia de disco uma medicação analgésica e anti-inflamatória potente para tentar aliviar os sintomas. E por último nós temos as cirurgias. E das cirurgias, hoje nós temos cirurgias diferentes, porque a medicina foi avançando. Nós temos cirurgias convencionais, cirurgias menos invasivas, onde o acesso é menor, utilizando equipamentos especiais, como afastadores tubulares. E nós temos a endoscopia, que seria o acesso menos invasivo de todos, em que através de uma incisão de apenas 1 centímetro, nós conseguimos chegar na coluna e retirar o pedaço de disco que herniou para dentro do canal. Agora, existe uma grande questão de quanto o tratamento da hérnia é conservador, ou seja, não vai se fazer nada, a gente vai só esperar o paciente melhorar, com medicações, com repouso, com fisioterapia, e quando vamos operar. Bem, há casos em que a cirurgia é mandatória. Lembra daqueles sintomas mais graves que eu falei? Então, se por exemplo a pessoa não controla mais a urina e as fezes, a cirurgia é urgente. Ela deve ser feita de preferência no mesmo dia em que o paciente foi examinado. Caso tenha déficit motor, ou seja, não está mexendo o pé direito ou a perna, também é considerada uma urgência e o paciente deve ser operado no mesmo dia. Por que isso? Porque quanto mais tempo fica a hérnia com esses sintomas graves, maior a chance que o sintoma não reverta. Ou seja, a pessoa fica com déficit motor ou fica com déficit de controle, né, dos esfíncteres, tanto urinário quanto fecal. E os outros casos? Eu acho que o déficit sensitivo, quando a pessoa também não está sentindo parte da perna,
também é uma urgência e o paciente deveria ser operado o mais rápido possível. Esse dado não é um consenso entre os médicos. Aliás, também não há consenso muito quando o tratamento é conservador ou cirúrgico. Ainda não foi determinado qual é a melhor conduta. E aí, você conseguiu entender bem esse tópico da hernia de disco? Ficou com alguma dúvida? Se ficou, escreve aqui no canal, deixe no comentário. E você gostaria de eu falasse de algum tema específico? Se você quiser, também deixe sua observação aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre a dor das articulações sacroiliacas, que é uma dor lombar muito frequente, que é pouco diagnosticada pelos médicos, daí a importância de eu divulgar esse conhecimento. Até a próxima!